Então, oficialmente, boa noite. Espero que estejam bem, né? Bem com friozinho, na verdade. Aqui na minha região, provavelmente na de vocês também, né? Já deu uma caída nas temperaturas. Eu já tô de blusa aqui, já tô de pantufinha. Vocês não estão vendo a parte de baixo, né? Mas chegando o inverno, com certeza a gente vai ficar assim de pijama para baixo, né? E uma blusinha apresentável em cima. Eu já tô. Só que eu não gosto de inverno, não sei vocês, mas eu assim já tô esperando que ele. Tô esperando o último dia dele já lá, finalzinho. Então, assim, eu tô vendo que tá faltando alguns Eu amo cursistas. inverno. Ai, Sério? Meu Deus, não. eu, eu amo inverno, tanto que eu amo que eu vou para São Junho agora. Nossa. Eu também não gosto, odeio inverno. É São Joaquim, uma semana lá em junho. Ai, que legal. Uma prof chique é isso, né? Manda Em fotos, Curitiba tá prof. bem friozinho. Sim. Minha neta mora lá, menina. Ah, que Meu filho legal. mora lá também. Aham. A minha neta, daí é aniversário dela, eu vou lá ver ela, por Ai, isso. sim. Pegar o feriadão. É verdade? Nossa, é Corpus Christi que vai ser o feriado, nesse feriado aí? É, É, aham. aham, bacana. Aí eu Então, vou. muito bom. Acho que vamos começando aqui. Hoje nós temos, a princípio, pelo que eu tinha notado, seriam duas cursistas que iriam apresentar. Então, deixa eu colocar aqui primeiro os meus slides para abrir para mostrar os encaminhamentos gerais e aí eu passo a palavra para a prof. Daiane e Viviane, que irão apresentar hoje. Não lembro se mais alguém desse grupo da quarta iria apresentar, mas depois a gente vê sobre. Então, dando continuidade, nós vamos ver um pouquinho hoje sobre a taxonomia de Bloom, especificamente sobre aqueles dois últimos níveis, né? Sobre aquelas duas ações que nós não vimos na aula passada, que é o avaliar e o criar, né? Que são considerados os níveis mais complexos dentro da taxonomia. E aí, a nossa estratégia hoje, inclusive para quem tem interesse em fazer a implementação dessa aula, vai ser sobre a cultura maker, né, que nada mais é do que colocar o aluno botar a mão na massa, né, ele aprender fazendo. Então, nós vamos apresentar algumas estratégias relacionadas a essa cultura maker. Então, só dando uma olhadinha aqui na nossa agenda, já estamos nos encaminhando para a nossa penúltima reunião, né? Semana que vem, no caso, é a última reunião do tema, né? Que ainda vocês podem estar escolhendo para implementar, porque lá na primeira semana de maio, que é a nossa reunião 9, vai ser o momento que vocês somente irão apresentar, né, para os demais colegas o relato de implementação sobre qual aula vocês fizeram. Então, no dia. A nossa aula, acho que é dia 3, se não me engano. Então, dia 3 vai ser o momento só para compartilhamento de informações. Então, quem não apresenta... Hoje vai ter duas professoras que vão apresentar. Aí, semana que vem, se mais duas pessoas já se candidatarem a apresentar, aí as demais ficam tudo lá para a reunião 9. Então, só lembrando que da reunião 3, que é o tema Desafios do Novo Ensino Médio, até a reunião 8, que é a semana que vem, monitoramento da aprendizagem e avaliação, qualquer um desses 6 temas vocês podem escolher para fazer uma pequena adaptação numa aula do RCO de projeto de vida e fazer a implementação. Pode ser no seu componente curricular ou quem tem a turma de projeto de vida, então vai aplicar no próprio componente curricular. Quem é pedagogo, diretor, aí vai emprestar uma turma então de algum professor para fazer essa implementação. Então, na nossa agenda, nós destinaremos então 10 minutinhos ali mais ou menos, né, para os professores apresentar o seu relato. Acolhimento de 5 minutos, momento em que vocês responderão 3 questões do quizzes sobre o que foi trabalhado a aula passada da taxonomia de Bloom. Para início de conversa e fundamentando a prática, é o momento então que nós vamos ver dessas duas ações da taxonomia de Bloom, que são considerados os níveis mais complexos, como eles podem estar atrelados à nossa prática pedagógica e à cultura maker.
O em ação, momento em que a gente vai se subdividir em pequenos grupos. Essa vez eu dei uma alterada nos grupos, assim, não vai seguir aquela ordem alfabética, eu dei uma misturada para vocês terem a interação com outros professores também. E para concluir, 5 minutos. Então, no relato de implementação que as professoras vão comentar com nós, elas vão trazer, então, como que foi a experiência no geral. Né? Trazer quais os pontos positivos, quais foram os pontos negativos dessa implementação, qual foi o tema aqui do grupo de estudos que vocês usaram, qual foi os alunos, a série, né, utilizada, foi em projeto de vida mesmo, não foi? Foi num componente curricular seu? Que adaptações que você precisou fazer, que recursos e estratégias, tá? Então, eu vou parar de apresentar. E aí, não sei quem que quer começar. Tem a professora Daiane e a professora Viviane. Pode. Pode, prof, pode começar. Você vai apresentar a tela para nós? Ah, sim, já está aparecendo. Ótimo. Apareceu? Apareceu, então, sim. Então, eu, né, fiz o relato com... Só começar aqui. Então, eu sou a professora Viviane, eu fiz a aplicação no Colégio Estadual Cívico-Militar Ivone Pimentel, aqui em Curitiba, primeira série, então eu trabalho, né, com projetos de vida com eles, tenho 3 turmas, e eu usei a metodologia taxonomia de Bloom. Então, eu usei a aula 11, proatividade e adaptabilidade. Você possui esses valores? Então, eu vou começar aqui, né, na onde eu iniciei a aula. Então, eu apliquei, né, primeiro, eu coloquei para os alunos uma explicação, né, sobre a questão dos... Mostrei, né, os slides e fui falando para eles, né, explicando, e assim comentei, né, sobre a questão do mercado de trabalho, né, que está sempre em constante mudança, avanços tecnológicos, né, que cada vez precisam que a gente esteja mais rápido, né, e mais atento às tendências também. E no caderno eu pedi para eles fazerem, né, o que eles achavam, né, que era a palavra proativos. Então, no primeiro ano eles ainda têm um pouquinho ainda de dificuldade em entender algumas palavras, né, e eles são curso técnico. Então, achei bem importante, né, frisar com eles, porque muitos já estão trabalhando, até alguns. Então, falei sobre esse assunto, que as empresas hoje, elas estão bastante, assim, em cima dessa palavra, proativo, né. Aí pedi para eles colocarem também, né, algumas coisas relacionadas, né, o que eles achavam, tudo no caderno daí. Aí depois falei sobre adaptabilidade também, né, onde o profissional, né, com perfil, ele vai valorizando e vai, né, tendo a compreensão e a importância de sempre se manter atualizado. Aí depois eu coloquei também algumas características, né, da proatividade, listei com eles, né, falei, descrevi as situações em que podem, né, demonstrar o que é o ser proativo, em casa, na escola, porque não é só no trabalho, né, a gente também precisa ser proativo na nossa casa, né, expliquei daí tudo certinho, e a gente listou, né, essas vantagens de ser proativo, então eles mesmos que foram listando né, o que era ser proativo. E depois, eles até comentaram, isso foi em 2 aulas que eu fiz mais ou menos, daí veio a questão do currículo, que eu acabei introduzindo numa 3ª aula, que eles não sabiam fazer currículo. Aí eu peguei, levei na outra aula, né, levei um modelo e levei um para eles preencherem. Aí, vou colocar aqui para vocês. Então, eu levei aqui o modelinho, né, e eles fizeram aqui. Aqui foi no decorrer da aula, como eles foram fazendo, né? Então, assim, as dúvidas, que eram bastante dúvidas, eles não sabiam algumas coisas básicas, né? O que era ali, que estava ali descrito, instituição. Que instituição que eu estudo? Eles nem sabiam isso. Então, eu falei, meu Deus, né? A gente acha que eles sabem e eles não sabem. Uhum. Aí, aqui, finalizei com eles, né? Nessa outra aula aqui, que foi a 3ª.
E eles me entregaram daí para eu poder dar uma olhadinha, como que foi, né? Como é que eles colocaram. E alguns foram até na frente e quiseram até falar, né? Os cursos, né? Falei da importância também dos cursos, que tinha alguns que não tinha nenhum curso. Eu falei, olha, para você ver, o teu currículo tem só o teu nome, instituição, e cadê os cursos, né? Então, fui falando também da importância deles fazerem cursos para agregar no currículo, que, né, todas as empresas hoje veem tudo isso, né, a questão dos cursos, e fui falando, né, então acho que é bem importante eles compreenderem essa importância de ter, né, um currículo bem organizado, né, até a questão da foto, que daí eles colocaram a foto também, até ele não coloquei, porque eles fizeram na sexta passada agora, e eles me entregaram essa semana. Então, eu não consegui tirar foto aqui e colocar. Mas eles colocaram a foto, ficou bem bonitinho, sabe? Ficou bem assim, organizado o currículo deles. Então, eu acredito que não teve, assim, dificuldade, né? A única coisa de dificuldade que eu acredito que teve foi só na questão que eles não sabiam mesmo, né? Então, acho que foi bem importante eu colocar a questão do currículo, e um aluno que até deu a ideia, então daí eu introduzi assim meio que até de última hora, que eu não ia fazer e acabei fazendo. Mas foi bem produtivo e acredito que ainda vai ter ainda muita coisa para falar, porque eles ainda querem mais, né, detalhes de algumas coisas ali de currículo que eles estão montando. Então, eu acho que ainda vai render mais uma aula aí para falar sobre isso com eles. E acho que foi isso mesmo. Bem bacana. Você me fez lembrar. Não trabalhei específico com a taxonomia, né? Mas ano passado, quando eu tinha o Projeto Vida, aí depois que eu apresentei todas as profissões lá e as áreas, né, que pedia para trabalhar com os estudantes, eu pedi então para que eles se imaginassem que eles já eram formados em uma daquelas áreas. E dei um exemplo de currículo para eles preencher. E foi as mesmas dúvidas que a professora Viviane relatou. A gente acha que eles saberiam preencher, mas eles não sabiam, né? Em todo momento ali eles ficavam perguntando, mas qual que é o meu objetivo, tipo, de trabalho, né? Eles não sabiam preencher, parecia que eram informações tão óbvias que eu pensava assim, e eles não sabiam. Foi uma ideia bem bacana no final, assim, como eles organizaram. Ok, prof, muito obrigada. Foi bem interessante. Sim. Obrigada a você. Já recebi, então, já recebi o plano, já recebi o relato de implementação e você já apresentou. Então, para você já está tudo ok, as atividades avaliativas que precisavam ser entregues. Obrigada, prof. Agora, a professora Daiane. E as figurinhas, professora, só uma dúvida. As figurinhas daí agora, no dia de hoje? Tá. As figurinhas você... Que são as últimas daí. Sim, as de hoje ainda tem a semana que vem, né? Elas, assim, deixa eu falar no geral, elas não são obrigatórias entregar, tá? Quem for entregar, daí vocês vão me entregar no dia 26, que é semana que vem, terminando a nossa aula ali, vocês já organizam e me enviam o link no privado no meu WhatsApp das figurinhas. Mas não é algo obrigatório a entregar. Tá? Essa é a informação que foi repassada. Como atividade avaliativa, valendo nota, nesta jornada vai ser só o plano e o relato de implementação. Ok? Ok, então, obrigada. Tá. A professora Daiane ia apresentar, o que é que eu apresento por aqui? Será que travou para mim ou travou para a professora Daiane lá? Ela ia começar a fazer a apresentação. Acho que não é para mim, né? Deve ser ela que deu problema na conexão. Eu não tô vendo nem a foto dela mais aqui. Ela tá, professora, só que não tá saindo o som. Acho que ela tá tentando. Tá. Deixa eu ver aqui. Ela falou que travou. Tá. Vou tentar apresentar por aqui, prof. Daiane. E aí vamos ver se vai sair o som para você conseguir falar conosco. Deixa eu colocar aqui que você me enviou a sua apresentação. Acho
que eu vou colocar primeiro o plano de ação aqui para você comentar brevemente sobre ele. E aí depois a gente passa para o relato de implementação. Será que você vai conseguir? Será que vai sair o som? Vamos aguardar primeiro. Qualquer coisa a gente deixa para o final, se agora você não conseguir. Eu não tô nem vendo ela aqui. Ela voltou, né? Travou total. Sim. Tá. Eu fim. Então, boa noite a todos e todas. Se a professora puder apresentar. Posso. Para mim, por gentileza. Tá, primeiro... Peraí. Daí eu... Primeiro eu vou colocar, acho que o plano para você falar, né, brevemente sobre ele. Depois, a hora que você quiser que eu mostre o relato de implementação, daí você me avisa. Ok. Então, pessoal, eu trabalhei com a primeira série no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, CEP, para o curso de Desenvolvimento de Sistemas. Então, tem exatamente 40 estudantes. Trabalhei com a aula 5, Emoções e Relações Interpessoais, e trabalhei com a metodologia Estilos de Aprendizagem, o método VARC. Tá? Então, eu dividi o trabalho em equipe. Eu trabalhei assim, oficina das emoções. Então, primeiramente, eu apresentei um recorte do filme Divertidamente, falei um pouco das emoções, de algumas emoções, e pedi para eles montarem um personagem, uma personagem. Tá? Então, tanto as equipes, eles escolheram as equipes, e também se eles iam montar um personagem masculino, né, um personagem homem, mulher ou trans. Daí ficou a critério deles. Eu utilizei 4 aulas. E por que essa oficina das emoções? Porque eu queria atingir, né, pelo menos algumas emoções desses estudantes, e eu vi que eles estavam muito travados no início das aulas de projeto de vida. E eu pensei, na construção da personagem, eles vão colocar ali algumas das suas emoções, principalmente porque o personagem ele tinha que ter um nome, uma idade, um rosto, um corpo, ele ia ter qualidades, defeitos, uma história de vida, uma estrutura emocional e relatos de superação desse personagem. Então, basicamente, foi tentar atingir um pouco, né, para eles falarem um pouquinho na construção do personagem, das suas próprias emoções, da sua história de vida. Então, daí, se a senhora puder colocar Posso. O relato de ação. Então, a princípio, né, quando eu falei para eles, falei da proposta do trabalho, até uma psicóloga ia fazer o acompanhamento, mas aí ela teve que viajar, então eu vou levar ela em outro momento, que agora eles vão montar um anime, né? Então, eles ficaram muito empolgados, assim, e querendo, eles abraçaram, assim, a proposta de atividade, e no final eles tinham ou que montar um avatar, né, que esse personagem ele tinha que ser materializado, ou num avatar, ou num boneco de biscuit, ou num desenho, num boneco de sucata, e eles fizeram isso, né, no final, que eles apresentaram. Então, aqui, então, Oficina das Emoções, pensadas, né, eu não usei só aquelas aulas, eu pensei desde o momento das aulas introdutórias também, do componente do projeto de vida, para primeiras séries do ensino médio,
Então, a turma em específico que eu estou fazendo esse relato é de desenvolvimento de sistemas, como eu já falei para vocês. E então, qual era o meu objetivo, né? Justamente tentar acessar aquela caixinha, né, das emoções, e que eles também contassem a partir da personagem um pouco da história de vida deles. Eu já vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Dá para passar, professora, por favor? Então, ela foi bem recepcionada, né? Eles começaram a escolher as equipes, e eu fiquei muito satisfeita com o engajamento dos estudantes. Então, eu tentei também com esse método, com esse estilo de aprendizagem do método VARC, né, trabalhar com a questão auditiva, visual, sinestésica, leitura, escrita e multimodal, porque eles apresentaram o trabalho escrito, apresentaram oralmente e também o personagem materializado. E também eu pude ver a importância, né, do trabalho colaborativo, a solidariedade entre eles, e cada um trabalhando ali com as suas habilidades. Ele desenha bem, então ele vai desenhar. Ela escreve, não, quem montou a história foi fulana de tal. Na apresentação, daí todos apresentaram. Se puder passar um pouquinho. Sim. Então, foi uma oficina das emoções, por isso que eu chamei desse nome. Tá? Eu aprendi muito, né, com essa atividade, na questão do trabalho colaborativo, o despertar da autonomia dos estudantes na escolha do personagem, na escolha da equipe, na construção da história. E também eu pude perceber que cada personagem que foi apresentado tinha um pouco de cada estudante que os construiu. Então, na apresentação da história de vida, na estrutura emocional, na questão da autoimagem, estilo, bem como nas sugestões para superar as adversidades. Então, eles trabalharam com muita empolgação. E a maioria dos estudantes relataram a importância da resiliência para enfrentar os desafios decorrentes da vida, bem como a importância de uma atividade que contemplou outros estilos de aprendizagem, e eles pediram mais atividades neste formato. E daí agora a professora passando, que vai, daí aqui, os que construíram, né, em desenho eu coloquei só alguns. Nossa. Olha esse desenho, Perfeição. Aí você vê a habilidade dos alunos, assim, para a questão artística mesmo. E eles, cada vez que eles apresentavam, assim, esse daqui foi um aluno russo, né, que desenhou, né, ele tem dificuldade com português, mas ele adorou a atividade, ele estava muito empolgado, e teve um pouquinho da história dele também, né, da educação rígida. Essa foi a boneca que as meninas... Nossa. E aqui tem um link que eles fizeram, daí um relato, tipo um álbum de fotografias. Será que a gente vai conseguir abrir? Deixa eu ver. Nossa, ficou muito legal também esse álbum de fotografias. E teve até um relato de uma aluna que ela fez tipo uma novela. Ela fez sozinha. Ela escreveu uma novela, praticamente. Eu perguntei se ela já tinha... Esse aqui é o Diário de Melissa. É a aluna mesmo aqui? Então, foto dela mesmo? Eles pegaram daí imagens, teve uns que fizeram Avatar, tá? E outros que pegaram do Pinterest. E essa aluna, ela fez uma novela, assim, ela escreveu um roteiro de uma novela com personagem. Nossa. Minhas características, qualidades e defeitos. Então, para a primeira série, professora, surpreendeu positivamente. Daí até mostrei depois para a psicóloga aqui acompanhada, ela falou, não, no próximo eu quero estar lá, porque eu gostei bastante. Que legal. E daí, embaixo, daí na outra parte, tem a foto do pessoal também, para mostrar a integração deles, assim, a felicidade
na hora de apresentar os trabalhos. Eu coloquei só alguns, saíram trabalhos maravilhosos. Deixa eu ver o que que é esse link aqui. Será que é o mesmo? É o mesmo, né? Eu acho que é o mesmo. É o mesmo. Essa foto aqui? Ó, aqui eles fizeram a Anabela, eles fizeram um avatar, Ah, tá? nossa, que Daí a alunos foto grandes, né? boa, Para mas ficou primeiro fantástico. ano. Eles mesmos montaram o avatar e muito legal. E foi tipo a história da Annabelle foi tipo assim gamificada, Nossa. tá? Aí esse pessoal do skate, né, que eles gostam, esse daquele desenho do menino que queria ser músico, aquele desenho muito bonito que tá lá. Esse menino ele tem altas habilidades, ele quis fazer sozinho, mas uma história muito interessante, assim, tudo voltado à ciência. Aí esses também. Ah, legal. Isso? E aí, o ponto negativo que eu ia falar Hum, é que teve alunos, né, que daí pediram para fazer sozinhos e colocaram a história de vida deles. E nessa história teve relatos de violência, né? Abusos. E daí eu tive que entrar em contato com a equipe pedagógica, a gente conversou muito com eles, mas sempre no final a questão da superação. sim. Nossa, que aula espetacular. De ambas, né? Inclusive. Mas parabéns, professoras, pelo relato. Que legal essa. Você vê, né? Igual a prof. Daiane comentou de um aluno ali, que ele não é muito bom em português. Mas no desenho, ele foi maravilhoso. Né? Ele foi Esse perfeccionista nos detalhes. Olha aquela história que eles organizaram ali em forma de uma novela, toda essa organização dos slides diferenciados, a criação dos avatar, nossa, muito bom. Para primeiro ano, né, que tá nossa, saindo tá. ali do ensino fundamental, né? Tá tendo uma nova fase, ainda mais em projeto de vida, né, que foi feito, que eles estão se soltando ainda, Projeto de estão vida. entendendo como que funciona a dinâmica. Foi um trabalho excepcional. Claro, sob orientação da professora, né, que soube conduzir, então eles para que chegassem a esse potencial. Parabéns, prof, parabéns mesmo, muito bom. E agora eles estão montando o anime, né? Só que o Sim, anime também tem a parte de superação e a parte de planejamento daí profissional. E daí a psicóloga vai acompanhar daí. nossa, muito bom. E 4 aulas, né, se não me engano, foi para fazer tudo isso? 4 aulas. É uma 4 aulas. aula, é uma aula 4 no aulas. RCO só, né? Porque esse tema aí que você escolheu é uma aula só. E aí você foi Ó, incrementando. É como se virou uma sequência didática, na verdade, né? Porque 4 aulas ali já dá pra gente utilizar como uma sequência didática mesmo. Muito bom, parabéns. uma sequência didática. Aham, Sim. obrigada. E aí, ó, só aproveitando o que a professora apresentou, vocês viram que ela apresentou em forma de slides, né? Só vou voltar aqui e mostrar, porque vocês também podem apresentar em formato de slides, assim como ela, tanto o relato de implementação como o plano de ação, né, que foram mostrados aqui. Acho que agora eu já até fechei, mas eu baixei aqui nos downloads. Nossa, acho que ficou aqui no WhatsApp. Aqui. Então, ambos estão conforme a orientação que foi dada lá no Class, né? A professora seguiu aqueles passos, lá já vou aproveitar o que ela mostrou aqui, que eu tô com fácil acesso. A professora Viviane também, ela seguiu os slides que tinham lá e só foi fazendo as possíveis adaptações. Mas nada impede que vocês façam, por exemplo, em um arquivo... Deixa eu abrir aqui o plano que eu queria abrir. Em um arquivo doc, tá? Um Word.
Deixa eu abrir este. Ah, ele já tá aqui. Olha. Olha, ela seguiu os itens que foram pedidos, né? Solicitados, inclusive são 10 itens. O que ela colocou? Integrante, série, contexto, objetivo, conteúdo, metodologia, recursos, encaminhamento, adaptação, estratégia avaliativa e de gestão de sala e resultados esperados. E aí, aqui abaixo, então ela foi destacando cada um, né? Explicando um pouquinho do contexto escolar, dos objetivos, e aí ela foi detalhando cada um. E é isso que vocês vão fazer. Mas caso vocês não queiram apresentar em formato de slides, assim, enviar para mim, eu deixei um aberto aqui, que é de uma prof que me enviou no e-mail ainda para mim confirmar, mas ela já encaminhou. Ela é do grupo anterior. Ela organizou como se fosse, ó, tudo em um arquivo doc. Ó, ela trouxe todos os itens que eram solicitados, que são 10 itens, né? Recursos, encaminhamentos, adaptação, estratégia avaliativa, resultados esperados, tá tudo aqui. E aí, ó, ela organizou então no arquivo doc. Para apresentar, esse é o plano de ação, né? Então, que vai ter esses 10 tópicos aí. Que vocês têm esse material disponível lá no Class para acesso e para editar. Mas também vocês podem, no relato de implementação, por exemplo, aí não tem um modelo específico, sabe? No relato de implementação, vocês podem usar uns slides ou pode usar um arquivo doc mesmo, mas no relato de implementação, aí vocês vão incrementar, sabe? É colocar, escrever o que deu certo, o que não deu, trazer foto, trazer vídeo, trazer imagem, trazer tudo que for necessário para uma melhor apresentação e mostrar como foi o seu relato. Uma melhor apresentação no sentido de dos demais cursistas entenderem, né, como vocês fizeram, tá? Então, é incrementar da melhor forma possível. Esse é o relato de implementação. Então, novamente, obrigada, professoras, pelo relato. Inclusive, eu estava pensando aqui que nós poderíamos, se todos concordarem, nós organizar um arquivo no Drive, ali uma pasta, em que todos consigam enviar, então, os relatos de implementação e os planos de ação, porque, por exemplo, nós teríamos, então, 20 planos de aula, né, 20 planos de ação, que nós podemos nos basear nas ideias que os colegas fizeram para incrementar as nossas aulas. Acredito que seria bem pertinente, aí todo mundo vai enviando aquele link lá, e no final todo mundo vai ter 20 relatos de implementação e 20 planos de ação. Acho que seria uma ideia bacana que dá pra gente organizar, tá? Então, acho que seria isso nessa primeira parte. Vamos dar continuidade aqui ao nosso grupo de estudos. Então, aqui só deixa eu confirmar da prof... da prof. Daiane, você já postou no Class também esses materiais? Já postei. Então, você também, assim como a professora Viviane, já está com todas a parte avaliativa completa. Então, ótimo nessa parte. Professor Selder. Oi, boa noite a todos. Eu estou com dúvida no prazo para a gente apresentar essa implementação. É só semana que vem? Então, ou tem dia 3 ou 4? Para apresentar, ainda vocês podem apresentar semana que vem, né? 2 cursistas, mais ou menos, dá para apresentar semana que vem, se não somente na primeira semana de maio, que é o dia 3, que vai ser o dia, a noite, né? No caso, destinada a todos apresentarem a implementação. Então, mais ou menos, aí vai ter uns 15 professores apresentando nesse dia. Mas a entrega do relato de implementação e do plano de ação tem que ser até dia 28, que é sexta-feira que vem, que é o prazo, então, que daí no dia 29, ali nesse final de semana, eu já vou estar conferindo e para mim fechar o RCO, porque eu também tenho uma data para fechar o RCO. Então, para enviar, é até dia 28. E aí, para apresentar, vocês têm até a primeira semana de maio. Deixa eu ver o que a prof. Andréa tá mandando aqui.
Posso fazer slides sem ser nesse padrão? Ah, o professor Lourenço primeiro mandou, né? Posso fazer slides sem ser nesse padrão? Pode. Vocês podem seguir a forma como vocês quiserem. Tipo, no plano de ação, então, só precisa seguir aqueles 10 itens, né? Ter aqueles 10 itens. E aí, no demais, o formato que vocês acharem necessário. O professor André mandou, prof, precisa apresentar semana que vem. Ah, é verdade, porque na outra semana ela vai para Foz, né, ou na parte do PDE. Então eu já vou anotar o seu nome aqui, prof. Andréia. Só para... Eu não cheguei a acessar todos, mas você já enviou o plano e a implementação lá no Class, prof. Andréia? Não, ainda não. Ah, tá. Só pra... Ok, então ela vai apresentar semana que vem. Mais alguém que já quer apresentar semana que vem? Que tem interesse? Qualquer coisa já anota o nome aqui. Ah, a professora Vera colocou que tá terminando o plano e a apresentação. Ótimo, ainda vocês têm um tempinho aí, né? 10 dias. Então, e esse feriadinho de sexta vai ser bom pra isso também. Dar uma descansada e também finalizar essa atividade pra se livrar logo dessa parte, né? Professora Fátima quer falar? Prof, eu vou tentar. Tá. Eu vou tentar Então, apresentar semana que vem. Ok, já vou deixar anotado seu nome aqui também. Caso mais alguém queira, depois eu tento encaixar mais um. Beleza, tranquilo então. Se não der, aí apresento comecinho de maio então. Professora Raquel, pode? Vamos tentar colocar 3 e encaixar, porque de como semana que vem eu tenho que trabalhar também com o material da aula, mas eu acredito que consigamos colocar vocês 3. Ok, ótimo então. Dando continuidade aqui, semana que vem a Vera também, eu posso até colocar o nome, só não garanto que seja possível daí às 4. Mas até quarta daí a gente vê sobre essa questão. Então vou a princípio deixar o nome das 4. Seguimos então. Agora eu quero passar para vocês, vamos responder juntos, na verdade. É um quizzes, vou ter que abrir ele aqui novamente, sobre o que foi discutido na última aula sobre taxonomia, mas no sentido de retomar mesmo, para daí a gente dar continuidade. Vamos abrir juntos e responder juntos. São 3 questões. Então me ajudem lá. Então, a primeira. Que tal relembrarmos sobre os níveis cognitivos presentes na taxonomia de Bloom? Pois então, pensando esses níveis, quais deles estão ausentes na imagem da pirâmide ao lado? Então, nós vimos que essa pirâmide ela é composta por 6 ações, que são verbos, né, destinados às ações efetivas que o estudante vai fazer em cada atividade. Esse vermelhinho ali, que é o primeiro nível, qual seria o rótulo destinado a essa ação? Trabalhar, aplicar, brincar ou lembrar? Lembrar? Lembrar. Ok, vamos arrastar aqui. E o terceiro nível, então? Qual que sobrou? Trabalhar, o aplicar e o brincar. Eu acho que é aplicar, prof. Aplicar. Aplicar, também acho. Isso mesmo. Então, completa a nossa pirâmide. Vamos ver se está correta. Ótimo. Então, a taxonomia de Bloom é formada por 6 níveis cognitivos: criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e lembrar. Na imagem mencionada estavam ausentes, então, os níveis aplicar e lembrar. Ótimo. Seguindo para o próximo.
Dentro da teoria clássica Deixa eu colocar aqui, acho que caso vocês não estejam ouvindo o vídeo, me avise. taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. Não dá para ouvir. O domínio Tá, não deu para ouvir. Mas assim, nós vimos que havia na aula passada 3 níveis, que o vídeo estava mostrando aqui, né? Que é o afetivo, o psicomotor e o cognitivo. Aí, relacionando ao domínio cognitivo, nós poderíamos dizer que ele está relacionado à dúvida, ao conhecimento, à diversidade ou à transformação. Qual dos domínios? O que vocês marcariam aí? Me ajude. Conhecimento. Ao conhecimento. Ótimo. Eu também. Ao conhecimento. Então, pensando a taxonomia de Bloom, podemos afirmar que o domínio cognitivo está ligado à dimensão do conhecimento. Na teoria clássica, as dimensões estavam relacionadas a substantivos, porém, após sua revisão, elas passaram a ser verbos que são lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. E a nossa última pergunta: a teoria clássica da taxonomia de Bloom passou por uma revisão em 2001, a qual substituiu os substantivos que denominavam os níveis de cognição por verbos, designando assim ações. Pensando o domínio cognitivo do lembrar, qual que é uma ação que nós podemos adicionar a esse nível do lembrar? Olhem só as que têm as opções: explicar, resolver, avaliar, listar ou projetar. É como se fosse um sinônimo, vamos dizer assim, dentro da ação. Qual que vocês marcariam do lembrar? O lembrar é o primeiro nível. Projetar. Projetar, alguém teria alguma outra opinião que poderia ser? Porque o lembrar é o mais simples de todos. Qual desses verbos aqui que está apresentando que vocês acham que é o mais simples? Listar. Vamos marcar o listar aqui. Listar. Ótimo, colocamos o listar. Agora o próximo, ó. Já o aplicar. Qual das suas ações nós poderíamos substituir pelo aplicar? Vamos dar uma olhadinha agora, ó. O aplicar, agora está sobrando o explicar, o resolver, o avaliar e o projetar. Qual desses que se encaixaria ali como um sinônimo, vamos dizer assim? Resolver? Resolver? Explicar. Resolver. Ai. Qual que eu vou marcar agora? Não sei. Vou pela maioria, que disse resolver, tá? Depois, caso contrário, a gente vem e muda. E o último nível, o criar. Uma de suas ações seria o... Então, qual que tá sobrando ali pro criar que se encaixa melhor? Explicar, avaliar ou projetar? Projetar, exato. Esse é o nível mais complexo de todos. Vamos ver se tá certo. Projetar. Ótimo, muito bom, professores. Na revisão da teoria clássica da taxonomia. E aí traz aqui, então, que na revisão da teoria clássica da taxonomia de Bloom, pensando o domínio cognitivo, nós temos os 6 níveis, que forma aquela pirâmide. Entretanto, cabe ressaltar que cada nível contempla muitos outros processos cognitivos. Pensando o domínio cognitivo do lembrar, uma de suas ações seria o listar, então, que é considerada, né, o nível mais simples. Aí, já o aplicar, uma de suas ações seria o resolver. Esse aplicar, ele está no meio, ele é o 3º nível. E o último nível é o criar, que uma de suas ações seria o projetar.
Ótimo, então a gente respondeu todas, vocês me ajudaram e a gente conseguiu responder tudo certinho. Então foi uma revisão, de certo modo, sobre o que nós vimos no nosso último encontro. Deixa eu organizar diferente agora a forma de apresentação e aí a gente segue. Lembrando que o que vocês tiverem de dúvidas, que queiram contribuir, perguntar, sugerir, fiquem à vontade. Então, aqui, para início de conversa. Um professor, ao pensar sobre os objetivos de ensino, pode descobrir que todos eles se enquadram na categoria taxonômica de recordar ou compreender uma informação. Olhar para outras categorias de taxonomia pode sugerir a ele, por exemplo, que poderia incluir novos objetivos, permitindo uma evolução do aprendizado do estudante e a aplicação do conhecimento adquirido num contexto prático. Então, essa é uma citação de Bloom, vejam, é uma citação lá de 1956 já. Então, desde aquela época já se falava, talvez não com esse formato e característica, né? Porque foi trocado de substantivos agora para verbos. Não era exatamente essa pirâmide, tinha uma outra formação, mas a ideia principal era a mesma. E aí, dá para nós destacar, então, desse contexto, a importância, né, do professor contemplar nesse planejamento das suas atividades elementos, então, que visem ampliar o desenvolvimento de ações dentro desse domínio cognitivo, incluindo uma dessas 6 ações. E aí o que Bloom destaca também aí em 1956 é que na maioria das vezes nós usamos mais o lembrar e o compreender. E a taxonomia, então, ela nos permite observar que existe um caminho que pode ser escalado pelo estudante no desenvolvimento dessas capacidades, ou seja, do nível, por exemplo, se o estudante está lá no nível do analisar, para ele estar neste 4º nível, ele precisa dos outros, né? Ele precisou do aplicar, do compreender e do lembrar. Então, ele quer aplicar determinado conteúdo. Então, para isso, ele tem que lembrar alguns conceitos iniciais, ele precisa compreender o conteúdo para daí ele aplicar. Vejam, é um escalar, né? O aluno precisa estar escalando essa pirâmide. E aí, então, para desenvolver essas novas capacidades, essa forma escalada, né, vai ter que ser de forma gradativa, aos poucos. Primeiro ele vai aprendendo os níveis mais simples e aí, utilizando de aplicabilidade prática, ele vai chegar então no nível mais complexo, que seria o criar. O trabalho com a taxonomia de Bloom nos auxilia a estimular estudantes por meio de metodologias alinhadas aos objetivos de aprendizagem, escolher um método de avaliação apropriado, otimizar a gestão do tempo dentro e fora da sala e permite analisar o percurso do processo de aprendizagem. Falando na taxonomia, ela subsidiou a elaboração tanto da BNCC quanto dos referenciais curriculares e do currículo da rede estadual. Vejam então que ela está presente, ela é imprescindível para a construção desses materiais que são utilizados aqui desde ano passado, né, que a BNCC nós utilizamos dela na questão do novo ensino médio. No currículo de projeto de vida, as habilidades trabalham com diferentes níveis. Então, esse nível ali do ensino fundamental, o G05, ele traz o nível tanto do avaliar quanto do criar. Veja o que essa habilidade fala. Então, questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com incertezas e colocá-la em prática.
Aí, aqui cabe destacar que na maior parte das habilidades, né, dessas ciências humanas presentes no currículo do Paraná, esse currículo ele trabalha mais com os níveis do compreender, do aplicar, do analisar, que está ali entre o segundo, terceiro e quarto nível, tá? Lembrando lá da nossa pirâmide. Mas, no entanto, a gente tem algumas habilidades que também trabalham com esse nível do avaliar e do criar. Por se tratar de níveis mais complexos, mesmo o currículo do Paraná, a BNCC e os referenciais trazem que esses níveis aí eles são trabalhados com menos intensidade, vamos dizer assim, do que as demais ações. E aí, como foi trazido na aula passada, aqui faltou nós mostrarmos então os últimos 2 níveis, que era o avaliar e o criar. Aqui o slide ele traz algumas estratégias, então, que podem ser utilizadas dentro desses 2 níveis, dessas ações. Então, no primeiro, que é o avaliar, o estudante deve ser capaz de apreciar, avaliar ou criticar com base em padrões e critérios específicos. E aí, aqui esse processo cognitivo é como se fosse alguns sinônimos que nós podemos estar substituindo nesse verbo do avaliar, que é o defender, examinar, criticar, justificar, formular hipóteses e recomendar. Quais seriam as estratégias adotadas para esse nível? Dinâmicas e práticas de estímulo ao julgamento, autoavaliação, avaliação em pares, júri simulado, atividades de crítica textual, musical ou audiovisual, realização de estudos de casos são boas estratégias para desenvolver essa categoria. E o último nível, que é o criar, o estudante deve ser capaz de criar, integrar e combinar ideias num produto, plano ou proposta novos para ele. Outros sinônimos aqui que a gente poderia utilizar para esse verbo, para essa ação: elaborar, desenhar, produzir, inventar, planejar, projetar. É o nível mais complexo. Lembrem que para chegar nesse nível, o aluno precisa ter atingido consideravelmente os outros 5 níveis. E como estratégias, dinâmicas e práticas de estímulo à criatividade e inovação. Elaboração de materiais gráficos, dramatizações, produção audiovisual ou de podcast. Jogos teatrais, cultura maker, são estratégias que facilitam o desenvolvimento dessas habilidades. Pensando nessas estratégias aí que foram apresentadas, agora eu vou voltar no slide anterior, que eu não quis fazer a pergunta antes. Mas então agora, professores, quando vocês pensam nesses 2 últimos níveis, do avaliar e do criar, quais dessas estratégias que foi apresentada ali vocês já utilizaram com os seus estudantes? Essas estratégias aqui que estão desenvolvidas, estão destacadas. Alguém gostaria de contribuir com nós? E de que forma utilizou cada estratégia? Lembro que, só antes de alguém comentar, lembro que vocês já falaram, né, semana passada, do júri simulado, que foi um exemplo. Mas dentre esses outros aqui, o que você... das dramatizações, no geral, né, que a gente comentou, essa questão teatral. Mas outras estratégias vocês já utilizaram com os seus estudantes? Alguém poderia relatar um pouquinho? Eu usei em história, gosto muito para trabalhar como se dá a escrita da história, um estudo de caso. Eles têm que resolver, ele recebe um arquivo secreto e eles têm, como detetives, a partir dos documentos que estão ali, resolver um caso fictício, né? Então, é uma moça que foi assassinada. E eles precisam formular hipóteses a partir daquilo ali e propor a investigação, né? Quais seriam os passos dessa investigação. É uma coisa bem legal, e aí depois depois que eles criam essas hipóteses, eu apresento um novo documento com um laudo de causa-morte, né? Aí ele muda a hipótese deles, né? Então, é bem legal, assim, e eles gostam bastante de fazer, e eles vão
E dá para perceber bem que eles são o mundo em que eles vivem, né? Porque as hipóteses são de acordo com o contexto que eles estão inseridos, né? É bem interessante, eu acho que ali vai no avaliar, né? E também talvez no criar, porque aí ele tem que ele tem que planejar todo esse roteiro de investigação, né? Fazer uma projeção do que seria a solução do caso e tal. Ah, que legal, bem bacana. Alguém mais gostaria de comentar um relato sobre quais estratégias já utilizou? Seria isso? Então vamos passar para a próxima. Aqui nesse próximo agora, nos próximos slides, vai ser apresentado então uma estratégia que vocês podem estar utilizando, caso alguém não tenha feito ainda o relato de implementação, como uma ideia. Provavelmente vocês já ouviram falar na cultura maker. E essa cultura maker, ela está bem associada a esses dois últimos níveis da taxonomia de Bloom, que é o avaliar, mas principalmente o criar, né? No último nível. Já que esse último nível do criar é o aluno colocar a mão na massa. E a cultura maker nada mais é do que isso, o aluno vai aprender fazendo. Então, uma boa estratégia para que os estudantes desenvolvam habilidades criativas e avaliativas é a cultura maker. Essa abordagem usa experiências práticas para desenvolver soluções de problemas ou criar recursos que tragam contribuições relevantes para todos. Nas ciências naturais e exatas, os estudantes podem criar protótipos, modelos, robôs e outros artefatos. Nas ciências humanas, podemos trabalhar com a produção do tipo IID, que é o faça você mesmo, e produtos midiáticos e digitais. Então, eu vou apresentar o vídeo para vocês, né? E aí essas práticas da cultura maker, elas vão estar fundamentadas numa abordagem mais construtivista, né? Na qual o aluno ele tem essa noção mais clara da sua aprendizagem quando coloca a mão na massa, ou seja, quando aprende praticando, né? Aprende fazendo. Isso que é o princípio da educação baseada nesse contexto. Então, deixa eu passar o vídeo para vocês e a gente conversa um pouquinho mais sobre. Cultura maker. Você sabe o que é? Já reparou que cada vez mais as pessoas estão criando e fazendo suas próprias coisas? É isso mesmo. A cultura maker está dominando o mundo. Essa cultura surgiu a partir do movimento DIY, Do It Yourself, ou faça você mesmo. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o resultado foi um grande número de mortes e a falta de grana e de pessoas para trabalhar nas fábricas. Isso levou os estadunidenses a colocar a mão na massa e lançar o Do It Yourself. Em grande ascensão desde então, nos anos 70 esse movimento ganhou um importante aliado, o computador. E entre o final do século XX e o início do XXI, dois fatos contribuíram com esse movimento: o lançamento da impressora 3D e a publicação da primeira revista Make, criada por Dale Doherty, nos Estados Unidos. Esses dois elementos deram ao DIY a forma e o nome que conhecemos atualmente, Movimento Maker. Esse nome veio do verbo em inglês to make, para se referir à pessoa que faz as coisas, aquele que é um fazedor, um criador. E foi então, a partir da revista Make e das Maker Fairs, que são as feiras dos fazedores, criadas pelo mesmo autor da revista, que se popularizou um estilo de vida chamado cultura maker. E esse é um estilo que prega a criatividade ao fazer coisas, a sustentabilidade ao consumir menos, a colaboração com o aproveitamento de coisas e ideias já criadas por outras pessoas, a democratização da informação com o compartilhamento do que é criado, e o empoderamento tecnológico com o uso da tecnologia. E com essa proposta desafiadora e atrativa, foram surgindo no mundo diversos espaços para estimular as pessoas a fazer coisas, os chamados makerspaces ou Fab Labs. Esses espaços de criação contam com objetos comuns, como serrote, furadeira, martelo, parafusos e, em alguns casos, outros mais tecnológicos, como a cortadora a laser, que corta placas de metal, madeira ou plástico com muita precisão, e a impressora 3D,
que converte arquivos digitais em objetos de plástico ou metal e permite que você crie qualquer coisa. Mas o principal elemento desses makerspaces são os makers, ou seja, aqueles que transformam as ideias em realidade. Os estudiosos já dizem que a cultura maker é a nova revolução industrial, em que o poder passa da indústria para as nossas mãos. Então, o que você está esperando? Pesquise mais sobre essa tendência cultural e comece a colocar a mão na massa e a desafiar seus alunos a serem verdadeiros makers. Então, ali comentou, né, que essa palavra maker, ela deriva do verbo inglês to maker, né, que significa criar, fazer, realizar. Então, nesse sentido, esse comportamento maker, ele tem por princípio, então, estimular as pessoas a produzir, a modificar, a reparar objetos dos mais diversos tipos, né, e funções com as próprias mãos, né, criando um ambiente de aprendizagem participativo, colaborativo, interativo e troca de informações. Lembrando que ali também comenta o vídeo sobre os processos artesanais. Algo que nós podemos incluir além do que foi falado no vídeo seria, por exemplo, a criação de uma horta comunitária nos fundos da escola, né, porque eu vou criar e promover exposições permanentes. Ou também fazer uma receita típica, né, com os estudantes. E aí reforça exemplos de cultura maker, então, que pode ser utilizados como processo de ensino-aprendizagem com os estudantes. Vocês, já ouvindo esse vídeo, pensando no que foi comentado até aqui, vocês já trabalharam algo similar com os estudantes em relação a essa cultura maker? Quem que gostaria de falar, fica à vontade. Oi, eu já trabalhei em protagonismo e tá no meu planejamento de trabalhar nesse novo ensino integral. Tem disciplinas eletivas em que a gente faz projetos diferenciados para eles se inscreverem conforme afinidade, né? E eu vou trabalhar agora, o que eu já tinha feito, num processo final, de um tipo de curso que eu estou preparando relacionado à cultura midiática e contracultura, eles produzirem camisetas com stencil. A gente recorta numa chapa, numa folha de acetato, igual folha de raio-x, né? O desenho que eles desejam, a gente pega a tinta de tecido, uma esponjinha e produz a camiseta com a mensagem que eles querem, meio que sendo uma forma de fugir da ditadura das logomarcas, do marketing, enfim, da publicidade, né? Aí eles podem passar mensagens, eles podem colocar desenhos, isso dá para fazer também nos muros da escola, dependendo da situação. E tem sempre um bom resultado, né? Eles aprendem a manusear diferentes instrumentos, eles avaliam se deu errado ou não o recorte da chapa, a disposição na camiseta, o contraste das cores que eles utilizaram com a cor da camiseta, se a mensagem que eles queriam passar foi passada, enfim, né, acho que tem vários elementos. Assim, não sei se isso tem a ver um pouco com o que estava sendo colocado aqui da cultura maker, né? Exatamente, é o botar essa mão na massa. Bacana. Legal essa contribuição. Nossa, nem... Por extenso, aquele negócio antigo, assim, que... É tipo aquelas reguinhas, pecinhas que vêm por ensino primário para eles escrever, uma forminha com as letras, né? O stencil a gente recorta o desenho, mas tem que deixar sempre umas pontes de ligação para não cair o fundo da imagem, né? Legal. É tipo uma chapa que a gente corta onde vai ser pintado, né? Para fazer, entendi. ou com spray, dá para fazer com spray se for no muro. Tá. Né? Tá, entendi. Pra mim eu tava pensando em outra coisa, que por isso que eu perguntei por dúvida mesmo. Legal, bacana. Aí teve os professores que contribuíram no chat aqui também. A professora Josi colocou... Tenho mania às vezes de falar. A professora Josiane, às vezes tem mania de pegar os nomes pela metade, assim. Confecção de maquetes, por exemplo, né? Em geografia ela comentou que fazem sempre. E a feira de ciências, bacana. São outros exemplos que nós podemos atribuir à cultura maker. Mais alguém que gostaria de contribuir também e comentar se já abordou essa
essa estratégia com os estudantes e de que forma? Oi, quando eu trabalhava com eles na parte de teatro, a gente fazia figurino de jornal, porque não tinha, né, muito material disponível, né? Então era de jornal e craft, dava muito certo, porque é uma aula dinâmica, né? E aí abordava modelagem e tirar medida, e dentro do padrão né, de moda mesmo. Bacana. É um outro exemplo de cultura maker. Obrigado, prof, pela contribuição. Então vamos seguindo aqui. Por exemplo, aqui é uma aula de projeto de vida. Então, para quem não tem esse componente curricular, é uma aula que está no primeiro ano, que é sobre emoções e autoconhecimento. Então, aqui traz uma sugestão, então, de como eu poderia estar organizando esse envolvimento da cultura maker e como essa estratégia se ligaria aos 2 níveis lá da taxonomia de Bloom, que é o criar e o avaliar. Então, por exemplo, na aula sobre emoções e autoconhecimento, a turma pode ser motivada a desenvolver conteúdos midiáticos que abordem o tema. Os conteúdos podem ter o formato de postagem para redes sociais, vídeos curtos ou materiais de áudio no estilo de podcasts. O professor pode solicitar que os estudantes realizem o planejamento do produto durante a aula, construindo roteiros e produzindo as narrativas, e a produção do material pode ser realizada, então, como atividade domiciliar. Desse modo, os estudantes, então, têm a oportunidade de criar narrativas que avaliem criticamente o impacto dos produtos culturais na sociedade, além de desenvolver competências previstas. Quais competências, por exemplo, que poderiam estar envolvidas aqui? Pensando naquelas competências da BNCC, nós poderíamos colocar a comunicação, né? Porque o estudante, nessa organização da cultura maker, ele vai se utilizar de diferentes linguagens, né? Verbal, corporal, visual, sonora, digital. Além disso, ele vai ter que se utilizar de conhecimentos das linguagens artísticas, da linguagem matemática, da linguagem científica, né, para expressar e compartilhar essas informações. Uma outra competência que está prevista na BNCC e que nós podemos nos utilizar dela seria a cultura digital, né, no sentido de envolver as tecnologias mesmo de informação e comunicação, tipo um podcast, por exemplo. É um envolvimento, então, da cultura digital. E aí, de uma informação e comunicação ainda de forma crítica, reflexiva, né, ética, envolvendo as diversas práticas sociais. E uma outra competência também que nós poderíamos envolver aqui seria da própria argumentação mesmo. Porque abordando essa estratégia aí da cultura maker, o aluno ele vai ter que argumentar em base em fatos, né, dependendo do que ele vai fazer, se ele vai fazer uma teatralização, um júri simulado, uma argumentação em si, né, ele vai ter que argumentar dados, trazer informações confiáveis, ele vai ter que negociar, vai ter que defender ideias, pontos de vista, decisões comuns, né, que respeita e promova essa questão dos direitos humanos, a consciência socioambiental, sociocultural, enfim. Então, envolve aí, listei das competências, listei 3, né, mas nós poderíamos envolver bem mais do que a comunicação, a cultura digital e a argumentação. E aqui, então, traz um exemplo de produções, então, que os estudantes podem aplicar, né, ideias e conceitos para avaliar criticamente argumentos corretos. Por exemplo, o primeiro é um vídeo curto, né, que o professor, então, ele pode solicitar que os estudantes avaliem criticamente um determinado conhecimento, acontecimento. No exemplo 2, são algumas postagens que foram feitas na rede social. E o exemplo 3 vai ser um podcast, né? Então, vou colocar aqui o primeiro para a gente assistir e a gente vai comentando sobre.
A vida é inconstante e a vida é impermanente. As coisas não permanecem no mesmo estado o tempo todo. Mas a gente não gosta disso. Então, como é que a gente vai ficar de boas? A gente acha que pra gente ficar de boas, tudo tem que estar bom. Mas na verdade a gente só vai ficar de boas mesmo quando a gente ficar à vontade com o fato de que as coisas mudam e que a gente não controla isso necessariamente. Às vezes a gente mesmo muda as coisas, mas às vezes as coisas simplesmente mudam. E não tem muito que você possa fazer, porque tem sofrimentos que são tão grandes e tão difíceis e importantes na vida de todo mundo. Eu acho que a gente não podia perder tanto tempo com os sofrimentos que são só você achando que tinha que estar fazendo as coisas de um jeito, mas na verdade não tinha. Esse vídeo é um vídeo que não sei se vocês já fizeram com os estudantes, por exemplo, mas é um vídeo que eu posso pedir, né, solicitar para que os estudantes avaliem algo criticamente, né, e desenvolva esse método aí argumentativo sobre. O outro exemplo, então, é das postagens, né, para as redes sociais, em que os estudantes, então, eles podem divulgar um conceito, uma trajetória, um tema. E o último é o podcast. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mas esse do podcast é só como aqui ele traz uma ideia, não especificamente sobre projeto de vida, mas que aborda essa questão do crítico mesmo. Deixa eu só abrir aqui. Qualquer coisa, se vocês não ouvirem, me avise. Jojo de Saia. Com vocês, mais um podcast da nossa cronista do Saia Justa. Muito comum as pessoas me perguntarem o que eu acho de ser uma influenciadora digital. Se eu considero que isso é uma coisa difícil, ou se é tipo um peso pra mim, ou qualquer coisa assim. E eu sempre respondo a mesma coisa, que é: eu acho ótimo eu ser uma influenciadora digital, porque eu acho que eu sou ótima. E aí, pessoas ótimas têm que falar com pessoas ótimas. E eu sei que isso pode soar arrogante, mas eu faço isso por dois motivos. Primeiro, porque eu de fato acho que eu sou ótima. E segundo, porque eu gosto de estimular que as pessoas se percebam ótimas, sabe? Porque a gente é ótimo na maioria das vezes, assim, as pessoas são ótimas em geral. Mas a gente tem muita dificuldade pra salientar isso, principalmente mulheres. Assim, é claro que tem uma galera aí que é meio esquisita e fica falando que é ótima e mais fala do que entrega, né? Mas vamos desconsiderar esse povo, que eu queria focar mesmo aqui em você, que tá aí achando que tem que ser impecável pra poder admirar o próprio trabalho. Tá doida? Que isso? Tem um dado muito interessante, que eu não sei exatamente qual é, assim, sabe, os números exatos, mas é mais ou menos assim. Tem uma vaga de emprego, e aí um homem, se ele preenche 30% dessa vaga de emprego, ele já se candidata achando que tá ótimo. Uma mulher precisa preencher 130% da vaga pra ela se candidatar pra vaga. E aí, isso não nos diz alguma coisa? Eu sugiro começar a fazer uma listinha, sabe? De coisas que você é muito boa, pra começar a internalizar mesmo. Fazer uma listinha das coisas que você acha que você faz muito bem no seu trabalho. E não precisa ser só tipo, eu sou ótima na contabilidade, ou sei lá. Pode ser também, eu sou ótima em deixar o ambiente de trabalho delícia, sabe assim? Ou eu sou muito boa em fazer as pessoas focarem no que realmente importa numa reunião. Coisas que você é boa no trabalho. Se tiver com dificuldade de fazer uma lista sobre você, finge que tá fazendo sobre uma amiga. A gente geralmente é mais gentil com as nossas amigas do que com nós mesmas. Você vai estar fazendo a lista sobre você, mas finge que você tá falando de uma amiga, assim, do trabalho, assim, sabe? Sei lá, a gente tem que começar de algum lugar. O podcast vem no sentido, assim, ele é uma forma mais descontraída, né? E os estudantes, eles gostam, eles se interessam e fazem essas questões relacionadas ao podcast, já que é uma conversa mais, assim, não é tão formal, né? Então, aqui são exemplos que nós podemos trazer relacionados à cultura maker. E aí, desses exemplos, alguém já fez algo similar, parecido aqui, que queira compartilhar com nós? Não? Então, seguimos aqui. A nossa atividade, pelo adiantado da hora, eu não vou dividir vocês em subgrupos, nós vamos fazer algo juntos. Então, assim, vocês vão analisar uma aula do RCO, vai ser a aula
18, aliás, a aula 9 da segunda série do ensino médio. Já vou enviar ela aqui para vocês, aqui no chat. Vou deixar 5 minutos para vocês olharem rapidamente essa aula. E aí eu vou enviar um link compartilhado que vocês vão buscar escrever ou uma estratégia que envolva a avaliativa, da taxonomia de Bloom, né, a estratégia avaliar, ou que envolva a última, que é o criar. Então, vocês vão me trazer alguma determinada atividade que, lendo esses slides do RCO sobre projeto de vida, vocês conseguiriam relacionar uma atividade, igual foi feita a aula passada. Só que na aula passada a gente se separou em pequenos grupos. E aqui vocês vão fazer no grande grupo e aí vão escrever para mim aqui nesse documento que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, nesse material que eu vou compartilhar agora com vocês, eu coloquei aquele print que tinha um slide lá que trazia várias estratégias, né, para vocês lembrarem aí o que cada uma se encaixa em cada nível da taxonomia e o que vocês poderiam sugerir. Então, eu vou enviar aqui no chat. Vejo se vocês vão conseguir acessar esse documento. E aí, se vocês não conseguirem, me avise aqui. E aí, eu deixo aí uns 5, 10 minutinhos para vocês preencher. Coloco o nome de vocês. E aí, escolhe se vocês vão preencher uma atividade na ação do avaliar ou na ação do criar. E aí, dúvidas, estarei aqui presentes. Deixa eu compartilhar de maneira diferente agora, para ir compartilhando o que vocês vão escrevendo aqui nessa tela principal. Quem não conseguir acessar, vai me comunicando. Enviei ali no chat o link do Google Doc que vocês vão acessar. Eu tô vendo ali a professora Fátima, a professora Solange, a professora Lorenzo, a professora Viviane já estão conseguindo acessar. Ótimo, professora Roseni. Agora eu vou esperar um tempinho, para daí depois a gente vai comentando as produções que vocês fizeram. Qualquer coisa, se alguém não esteja conseguindo acessar, vai me comunicando. Eu vou dar um tempinho para vocês escreverem e logo na sequência a gente já vai conversar sobre o que vocês fizeram.
Deixa eu ver aqui se alguém já terminou, eu já vou respondendo mais ou menos. Acho que ainda não, vocês estão escrevendo, vou esperar mais um pouquinho. Acho que eu já vou lendo alguns aqui. O professor Lorenzo escolheu a estratégia avaliar. Então, examinar alguns exemplos de influenciadores digitais que abordam assuntos de interesse de adolescentes, buscando identificar quais temas geram maior engajamento nas redes e que passam a influenciar comportamentos. Deixa eu ver. Acho que é professor. Oi, prof. Oi. É para fazer os dois ou é para escolher? Pode escolher somente só um. Entre os dois. Pode ser somente um entre os dois. Tá bom, então. Tá bom. Obrigado, professor Lorenzo. Tá bom. Valeu. A professora Viviane, eu acho que já concluiu. Vou ler aqui o dela. Avaliar o marketing digital, canais de divulgação, possibilidades de atingir mais pessoas, tipos de postagem mais significativas. Ótimo. Deixa eu ver aqui, professor Rafael. Avaliar canais do YouTube ou qualquer outra rede social. Registrar os que mais fazem sucesso e quais são suas características, estilos, temas e possíveis críticas ao modelo de negócio. A professora Josiane colocou avaliar os impactos da cultura digital na economia e sociedade. A professora Janaína escolheu criar. Produzir um vídeo, um TikTok, vendendo um produto. Ah, bacana a ideia. A professora Raquel colocou no criar, produzir adaptações que considerem necessárias para que o produto seja aprimorado de acordo com seus apontamentos. E na outra opção do avaliar, a professora Raquel colocou escolher um produto virtual, apresentando aspectos que consideram positivos e negativos. Acho que agora eu vou ver aqui para cima. Acho que a professora Cláudia eu não li ainda. Ela escolheu criar. Criar um canal para ajudar outros estudantes a escolherem seus cursos futuros de graduação ou pós-médio, utilizando linguagem simples. Nossa, ótima ideia. A professora Jurema colocou avaliar. Então, avaliar os gastos na família anual depois dessa pandemia e ver o que pode melhorar. O professor Rafael, eu não li a parte do criar. Ele colocou: os alunos devem criar páginas nas redes sociais e montar de acordo com o que avaliarem em um primeiro momento. Professor Selder colocou avaliar. Avaliar o planejamento de seu produto virtual, se existe algo semelhante no mercado e qual o possível retorno. Professora Solange, acho que eu não li ainda dela. Ela colocou também no do criar. No caso, então, se é criar, então deveria estar no outro lado, né? Mas só aqui. Então, é criar vídeos e podcasts, trabalhando as mídias digitais com identificações de marketing, gerando mais interesse em comparação de preço. Ótimo. A professora Daiane colocou dos dois. Primeiro no avaliar. Então, recomendar estudos de casos sobre fake news e avaliar sites que propagam notícias falsas. Ah, bacana a ideia. E no criar um podcast sobre empreendedorismo digital na atualidade. A professora Roseni colocou criar um produto virtual para gerar renda e fazer o marketing através de vídeos e podcasts. A professora Fátima colocou do avaliar. Avaliar o seu progresso do tema abordado, buscando sempre estimular o estudante
E do criar, ela colocou criar situações ou um podcast ou fake news, né, para que ele possa construir, ou um fake, para que ele possa construir seu conhecimento. Deixa eu ver aqui embaixo. Acho que a professora, acho que a Raquel já li. Professor Tiago, criar uma nova necessidade, porque até 2004, por exemplo, os smartphones eram desnecessários. A professora Andréia colocou produzir um podcast sobre temas trabalhados em sala de aula, tais como referente ao mercado de trabalho, áreas que apontam um maior crescimento na atualidade. Ok, acho que eu li no geral de todos. Aqui foram ideias, então, que nós iríamos discutir nos pequenos grupos, mas que, pelo fato das professoras terem apresentado ali primeiro, e aí as nossas discussões não daria tempo de vocês se subdividirem nos pequenos grupos, então as discussões estão formalizadas aqui. Vejam, são todas ideias, exemplos do que pode ser trabalhados envolvendo a estratégia da cultura maker, né, que é colocar o aluno a aprender fazendo, a colocar a mão na massa, e utilizando-se de dois níveis da taxonomia de Bloom, que é o avaliar e o criar, né, que, como eu já falei, são os níveis mais complexos dentro dessa pirâmide. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, então. Obrigada por todas as contribuições. E aí eu já vou encaminhando aqui para os ritos finais. Igual na igreja. Como brincam os avisos paroquiais. Então, aqui na apresentação, então aqui só para concluir, hoje vimos que práticas da cultura maker podem auxiliar os estudantes a desenvolver habilidades relacionadas ao criar e ao avaliar. A máxima "faça você mesmo" possibilita ao aluno adquirir maior autonomia. Com encaminhamentos adequados do professor, esse jovem será estimulado a consolidar conhecimentos e ampliar sua criatividade. Veja essa frase ali, ó. Faça você mesmo. E essa expressão aí, ela possibilita ao aluno, então, adquirir maior autonomia. Com o encaminhamento simples do professor, esse aluno, então, ele vai ser estimulado a seguir parte das pesquisas por conta própria, descobrindo seu caminho e quais metodologias adequadas de acordo com seus próprios interesses e habilidades. Mas aí essa determinada autonomia do faça você mesmo depende também, né? Porque, por exemplo, depende de vários fatores, da realidade da escola, dos alunos, da turma, porque, por exemplo, deixar um aluno do 6º ano, talvez ele não vai ter a autonomia necessária para conseguir, né, desenvolver determinado tema, entender, compreender sozinho, né, do faça você mesmo. Talvez seja algo assim mais para ensinos anos finais, ensino médio. Então, vários fatores que podem influenciar nessa questão. E aqui, então, só retomando que o prazo, então, para a entrega das atividades avaliativas, que é o relato de implementação e que é o plano, é até sexta-feira que vem, tá? Aí a apresentação, então, vocês podem se utilizar-se até da primeira semana de maio. Aqui, só deixa eu abrir. Só antes disso aqui, para abrir os documentos, tem no Saiba Mais, tem 2 informações. A primeira é uma matéria, né, que traz a taxonomia de Bloom, entenda e aplique na sua escola. E aí a de cima é um curso de aperfeiçoamento em educação e tecnologia, né? Um curso que é ofertado pelo MEC e ele traz um módulo completo sobre a cultura maker. Então, caso alguém tenha interesse em dar uma olhadinha
nesse curso de aperfeiçoamento, incluindo esse módulo aí da Cultura Maker. Esses slides, né, vocês sabem que sempre fica disponível ali no Class para vocês estarem acessando. Então lá vai ter o link certinho para vocês. Aqui as figurinhas da nossa reunião. Lembrando então, como eu comentei no início, que esse álbum de figurinhas não é obrigatório entregar. Ele não tem como caráter uma nota, né, uma avaliação. Mas aí na semana que vem os cursistas que forem entregar me enviam o link do documento que vocês fizeram no meu WhatsApp privado. E aí o que eu queria mostrar é só retomar aqui então rapidamente, mostrar onde que está essas informações, porque alguns cursistas ainda estavam na dúvida em relação a onde se encontram esses slides aí, igual os professores apresentaram, para fazer as adaptações necessárias, tá? Então ele está aqui na turma de vocês. Eu venho aqui em atividades. Eu venho aqui em atividade avaliativa plano de ação ou atividade avaliativa relato de implementação, tá? E eu clico nele. Quando eu clicar nele, aqui embaixo rola o mouse e vai ter as orientações. Aqui eu venho no meu modelo. Clico no modelo. Esse modelo aí vocês precisam fazer uma cópia para vocês, né? Então vocês vão lá, caso não esteja a opção para editar, vocês vêm aqui, arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Lembrando que depois que vocês fizerem isso, vocês vão dar um nome para esse arquivo. Vocês vão vir aqui em cima no canto direito, colocar em compartilhar e dar a opção então para que todos que tenham acesso a CED ou que todos com o link consigam acessar. Se na hora que vocês me enviar lá no Class, eu não consigo abrir, tá? E aqui daí vocês vão completar esses 10 itens, ó. Tem o primeiro aqui do slide, os primeiros 5, e aqui os outros 6 adaptações, aliás. E aqui em cada slide, ó, ele traz um pouquinho, por exemplo, o que é para vocês escrever no contexto escolar? O que é para vocês colocar no objetivo? O que é para vocês colocar no conteúdo, na metodologia, nos recursos? Então, aqui tem um passo a passo minucioso e detalhado sobre como é para fazer. Esses 10 tópicos, então, devem ter no plano de ação. Caso vocês não queiram seguir esse modelo aqui, conforme um professor perguntou, vocês podem seguir o modelo que convém, tá? Mas necessariamente precisa-se desses 10 tópicos. E aí, para enviar, como que vai ser para enviar? Embaixo aqui tem um formulário de entrega, olha só, plano de ação. Eu entro nele e vai me abrir um Google formulário em que vocês vão enviar as informações para mim. Nele, o que contém? Então aqui, ó, vocês só precisam escrever o nome de vocês e inserir o link desse plano de ação, seja ele que vocês fizerem em formato de slides ou de Google Doc ou da forma como vocês acharem melhor. E aí vocês me enviam, tá? Então essas duas informações para vocês me enviarem eu conseguir fazer a avaliação. Olha só, de momento dos que me enviaram eu tenho somente três cursistas que enviaram o plano de ação. Eu consigo visualizar por aqui, ó, de 18 pessoas, 3 entregaram. Quem que quer perguntar? Professor Lorenzo? Eu não posso fazer no mesmo arquivo tudo isso junto, tipo o plano e o relato ao mesmo tempo? Constando todos esses elementos? Pode. Se você fizer isso, para deixar preenchido aqui no Class as duas atividades, daí você vai só ter que postar o link 2 vezes, entende? Tanto aqui na atividade avaliativa, quanto aqui no relato de implementação. Mas pode fazer no mesmo link se você achar conveniente.
Porque inicialmente ficariam as informações mais de planejamento e já na sequência já dá para ir relatando Dá. como foi aplicado, Dá sabe? sim. Eu Aham. acho que daria para ficar tudo no mesmo. Pode. Se você quiser fazer Tá bom, assim, obrigado. pode. Só envia o mesmo link, então, para mim nesses 2 espaços aqui de atividade avaliativa. Mas pode sim. Mais alguém que está com dúvidas? Deixa eu parar a apresentação. Aqui eu queria mostrar só do plano de ação, mas e do relato de implementação é a mesma coisa. Tem o modelo de slides lá, que vocês podem fazer uma cópia e adaptar por aquele mesmo. E aí, para enviar é a mesma coisa, é num formulário ali embaixo. Mais alguém com dúvidas, sugestões, reclamações? Seria isso? Então vamos tirar a nossa foto, concluímos a nossa reunião 7. Semana que vem, então, a nossa última reunião, quase lá, né? Um pezinho no final da jornada. E aí, semana de maio, então, só fica para apresentar. Se alguém puder tirar o print aí também, eu vou tirar um aqui. E aí, então, vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Ótimo, aqui, nossa, com uma foto bem bacana, essa é minha. Se alguém puder enviar uma lá também no grupo. Então, assim, obrigada pela participação, bom feriadinho, aproveitem para descansar, para fazer essa atividade logo, né, para se livrar dessa atividade do projeto. Nos vemos semana que vem, bom feriado, boa semana, qualquer coisa me mandem mensagem no privado, tá? Boa noite para vocês, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Professora, só uma pergunta, Sim. antes de você desligar. Pode falar. E se eu tiver alguma dúvida que eu estou montando o meu plano de ação, eu posso te mandar um WhatsApp? Pode. Assim, Me no manda. particular? Pode, que daí a gente vai conversando por lá. É que na hora de fazer que surge a dúvida, Sim, né? mas tá pode bom, sim. então, obrigada. Tá bom. Boa noite, prof. Tá, obrigada. Boa noite.